Bom, então agora está na hora da gente continuar a nossa história aqui na nossa estrutura chamada Dom Melo. Bom, para você que não viu o primeiro vídeo, eu sugiro que você assista para você entender a continuação da minha história, que deve estar aqui no card, aqui do lado, para você assistir. O último vídeo terminou dizendo que tinha uma situação para você contar pra gente. Que situação foi essa? Então, tava tudo acordado pra gente vir pra cá, né? Eu tinha falado com o Sandro, né, da imobiliária, pra gente iniciar as reformas e tudo mais, só faltava assinar o contrato. E aí, eu ia assinar o contrato numa segunda-feira. No sábado, né, a minha namorada chega pra mim lá na garagem e mandou uma mensagem primeiro: eu preciso falar com você, né? Aquela mensagem que você já fica... O que será? E aí ela chegou lá e eu já matei de cara. Falei: você tá grávida, né? E era. Ela estava grávida e aí... Muita coisa passou pela cabeça na hora. Eu fiquei sem saber o que fazer, né? Porque eu tava saindo de algo certo para algo duvidoso, né? Onde algo que eu não paguei, algo que eu não pagava aluguel, algo que eu não tinha nenhuma despesa, além de ajudar a minha mãe nas contas de casa, para um filho que, né? Quem tem filho, você não tinha experiência ainda. Nenhuma, e, né? Eu ia ter que morar com ela, né? Já era meu plano já vir a morar com a minha namorada, que acabou virando minha esposa, mas não naquele momento, né, que era um momento tão crucial. E aí eu tive que ir lá falar com o Sandro, lá na imobiliária, e falei: ó, Sandro, aconteceu uma situação, minha mulher tá grávida, e eu queria esperar uma semana para assinar o contrato. Segura para mim, por favor, que eu preciso ajeitar algumas coisas na minha vida. E aí, a minha base eram meus alunos. Então eu contei para todos que eu ia ser pai. E a Suzy novamente entrou em ação. Isso que ela é uma peça-chave nesse quebra-cabeça. Ela me deu uma ideia. Ela falou: Zé, por que você tem muitos alunos que são empresários? Por que você não oferece para eles uma publicidade já nesse teu espaço novo, já que é um espaço grande? E eles te dão um dinheiro, aí você monta um estilo de marketing entre eles e você, e que você ganha um dinheiro nisso, que eles te patrocinem. E assim foi. Eu comecei a ver alguns vídeos de como poderia fazer e montei um estilo de marketing onde eu colocaria então as plaquinhas, que são as plaquinhas que estão aqui agora, inclusive estão até hoje aqui, onde eu faria a divulgação deles aqui no nosso Instagram, então, né, que a gente teria um Instagram profissional da academia, né, e teria um patrocinador, um apoiador. Eu nunca chamei de patrocinador, eu sempre chamei de apoiador master, que seria que teria um espaço maior, teria a lona do ringue com a sua marca e todas as camisetas aqui com a marca também, todas as camisetas da academia. E é a Unifacvest, né, que é a faculdade aqui na nossa cidade, uma das faculdades. E a história legal é que eu dou aula para eles há 10 anos, desde o início. Foi o Vitor, que é um dos filhos dos proprietários. Ele é meu aluno, foi acho que um dos meus primeiros alunos personais e sempre esteve comigo. Então, eu imaginei que eu deveria fazer para eles essa proposta, até pelo tempo que eles já estavam comigo, né? E aí eles aceitaram, né? Não só eles, como todos os outros, né? As cotas eram menores daí para os outros. E aí eu consegui, então, levantar um bom caixa para iniciar aqui a academia com um certo conforto financeiro, pelo menos para 3 meses fazer o negócio andar. Foi assim que a gente iniciou. Tá, e você tinha um espaço, tava tudo certo para você começar, mas e essa estrutura, como é que você fez?
Tá, então aconteceu, né, que deu tudo certo ali os nossos apoiadores. Eu, inclusive, fui na empresa de cada um deles, conversei com eles, apresentei de uma forma bonita, né? Não cheguei, foi uma conversa informal. Não, pelo contrário. Eu fiz questão de ir na empresa deles, né, dos meus alunos, levei meu notebook, apresentei num slide bonito, assim, né, para eles entenderem a ideia e ver que realmente eu estava falando sério, né. E aí deu tudo certo, né, a maioria aceitou, consegui fazer o caixa e assinei o contrato. Porém, eu sou um cara que gosta de ir para lugares que estão abandonados, basicamente, e reformar do zero, né? E não foi diferente aqui. Lá na minha garagem foi assim, a gente reformou ela, que ela estava acabada. E aqui da mesma forma. Lá atrás era aberto, né? Não tinha uma porta, era um portão de grades, né? Tinha uma janela lá atrás também, que era aberta. Aqui na frente era fechado, então aqui na frente passa uma avenida, mas era fechado. Então eu falei pro Sandro, né, cara, eu vou precisar de uma porta aqui, né, pro pessoal entrar pela frente. E daí ele fez, né, pra mim, a gente deixou tudo ajeitado no contrato, que ele faria isso. Fez a porta, fez a escada, que não tinha. Fez os banheiros, né, porque é o mínimo, né, um banheiro masculino e um feminino, né, pros alunos, era o mínimo. E o telhado tava caindo, precisava de um telhado novo. Aí eles deram o telhado, né, reformaram o telhado todo. Inclusive, foi ali no mês de dezembro, janeiro, ali, esse rebuliço. E eu vim aqui e ajudei os caras a subir o telhado daqui. Então, esses Eternites que estão aqui, eu ajudei a subir quase todas as placas. Cara, e foi um dia a gente conseguiu fazer. A estrutura de madeira eles fizeram, né? Eu não sei mexer com madeira. Mas o trabalho bruto, assim, de pegar e subir o Eternite, eu que ajudei. Eu fiquei com alguns calos ali, mas a gente dá muito valor para isso. E assim foi, eles deram uma pintura, né? Então eu escolhi sempre a cor azul desde a garagem como a minha cor. E aí pedi para fazer os pilares em azul, né? Fazer a pintura em branco das paredes, eles fizeram. O Everton, das pinturas lá da garagem, veio aqui, fez as pinturas, as frases, né? Então a gente colocou não existe, não posso. No início botou aqui é treino dos campeões, olhe para cima que é de lá que vem sua força. Aí posteriormente a gente botou fácil, difícil, parecer fácil e um passo, um soco, um round de cada vez, que também veio da garagem. E depois a gente fez uma pista aqui, tudo aos pouquinhos, né? Porque tudo foi um processo. Eu comecei aqui na academia, também, como lá na garagem, com muito poucos equipamentos. Não tinha espelhos, comecei com o ringue, com algumas manoplas que eu comprei a mais pra gente iniciar, o tatame que eu já tinha, o piso emborrachado da parte central, e só. O balcão da recepção, que eu fiz uma permuta com um apoiador, então ele me deu o balcão e eu tive que pagar um pouco ainda, que o balcão era mais caro que o meu patrocínio. Foi tudo muito peleado, assim, muito negociado, muito... Aos poucos, né? Isso, foi aos pouquinhos mesmo, sendo no suor, assim. Eu que pintei o chão a primeira vez, eles me deram a tinta, mas eu que pintei, porque o pintor que ia pintar aqui, ele deu cano na gente, e aí eu peguei e assumi para inaugurar o mais rápido possível, né? A gente precisava inaugurar logo. E tem fotos disso, inclusive, deve passar aqui do lado, desses momentos que inclusive alunos vieram aqui me ajudar a pintar, a fazer os reparos que precisavam, né? Os primeiros equipamentos que a gente colocou. E acho que isso é muito bacana, porque aí a gente dá valor para as coisas. Que não foi ninguém que chegou aqui, claro, coisas muito grandes, tipo o telhado, tipo colocar as treliças pro saco de pancada, não fui eu que fiz. Mas colocar o saco de pancada ali, fui eu que coloquei os equipamentos, todos os equipamentos eu tive uma participação. Você tá em todo canto da academia aqui. Exatamente. Eu estou em todos os cantos da academia. Perfeito. Cada equipamento eu sei como ele chegou ali, por que ele tá ali, como é que foi para colocar ele ali, a dificuldade, teve uns que foram mais difíceis, outros nem tanto. E o início de tudo, assim, que não tinha nada, assim. Esse piso que você tá aqui agora era um piso horrível
Uma das primeiras coisas que eu fiz foi, eu preciso comprar um piso emborrachado para colocar em cima para parar de ser feio esse negócio. Que me incomodava, sabe? Os alunos não davam bola, me incomodava. E aí acabou se virando agora uma área de treino. Tá, você tinha 60 alunos lá na garagem e você veio pra cá. Quando você começou aqui, começou a bombar, começava a te procurar, como é que foi esse início da academia real? Então, diferente da garagem, né, aqui eu tinha, então, subido de nível, né, e não poderia mais ficar postando só nos melhores amigos. Então, o que aconteceu? Isso é muito importante se fazer. Eu fiz um Instagram só, antes de vir pra cá, eu já tinha feito o Instagram José Lemos Personal. Eu troquei esse Instagram para Dom Melo Boxe, que é o Instagram oficial da academia. Então, primeiro de tudo, de um negócio, eu imagino, é você diferenciar o seu pessoal do seu profissional. Então, o Instagram é profissional da academia, não tem nada a ver com a minha vida pessoal. Teve uma transição digital também. Totalmente, tem que ter, né? Então, aí sim eu comecei a me mostrar para o mundo, né? Fazer marketing, propaganda. E sim, começou de início, né? Eu imaginei já que teria essa transição, né? Que pessoas novas iam buscar a gente. E, sabendo disso, eu já tinha um professor na manga, né? Digamos assim. O João, ele se formou comigo na faculdade. Eu vi nele um cara esperto, um cara que gosta muito de luta e que tinha o meu estilo, assim. Um cara educado, 100%. Então eu pensei, cara, esse é um cara que vale a pena eu ensinar do meu jeito e depois ele vai vai fazer do jeito dele e vai dar certo. E assim foi, é um excelente profissional, tá com a gente até hoje. E não tem... Cara, 100%. E aí ele foi o primeiro professor que veio com a gente, comigo, né? E assim foi, nós dois iniciamos a academia, eu e ele. Desde o primeiro dia, aqui nesse espaço. Ele começou a treinar comigo lá no tempo da garagem também, passou por isso lá comigo, né? E eu ensinei, então, meu jeito de dar aula, as coisas que eu acreditava serem certas, as didáticas, né? Todas as manhas, porque apesar dele gostar e treinar, ele nunca tinha dado aula, que é muito diferente uma coisa da outra. Então eu fiz todo esse processo com ele, e ele começou a dar aulas, e aí foi... Também os alunos novos que eu não tinha horário, foi indo para ele e assim foi crescendo. Aí. Esse aqui é o João que eu tô falando, inclusive ele tem alunos desde o início da academia que estão com ele até hoje, né? É isso aí. Obrigado. Então, com os alunos novos, né, eu já imaginava que isso ia acontecer, que ia ter um crescimento, né, do número de alunos e eu precisava me organizar melhor, né? O livro caixa ia começar a ficar complicado, né, para eu organizar tudo, os alunos e tudo mais. Pensando nisso, eu pensei em um sistema. E na antiga academia que eu trabalhava, o sistema era muito caro. Então, o William, né, que é o cara que me ajuda a fazer os vídeos, fez a minha logo, que eu contei pra vocês, eu fui falar com ele. E ele é um cara que manja de sistema, de internet, e ele fez um sistema pra mim. Um sistema completo, que tem a parte de pagamentos, de despesa, os relatórios, né, quanto dinheiro que entra, que sai, vendas, caso você precise de produtos, a própria agenda você pode fazer por lá, planejar os treinos você pode fazer por lá, então é um sistema assim, completo, né, e algo que, digamos que da organização da academia é o coração, porque é ali que eu sei os números da academia. Se eu não tivesse sistema, ficaria muito difícil para cobrar aluno, né? Toda essa gestão que tem que ter nessa parte. A outra situação foi o preço a se cobrar, né? Porque eu já tinha uma base de preço lá que eu tinha feito lá na garagem, mas e aqui? Ia continuar? Não ia? Então eu dei uma leve aumentada nos valores de personal e as aulas de turma, então, que não tinham lá por conta do espaço, aqui começaram a ter, somente de boxe, de Muay Thai não. Porque a academia eu planejei ela para 90% dela ser de boxe, né? E deixei apenas um tatame lá para a parte de Muay Thai. E depois de um tempo, o tatame saiu fora e a gente está hoje somente com o boxe. Então, tudo foi planejado mais para o boxe em si, né? Os equipamentos e tudo mais. Então, as aulas de turma era algo que era necessário aqui. E assim foi. E qual o valor de uma aula de turma?
né? Eu sabia dos valores, mais ou menos, das outras academias de luta. E eu pensei, como eu pretendo fazer algo diferente, uma pegada bastante didática, com muitos equipamentos que normalmente não tem numa academia normal, eu vou cobrar um valor diferente. Então eu me baseei nos valores de CrossFit e não nos valores de luta. E isso foi uma grande sacada. No início eu não tive nenhum aluno de turma. Eu comecei o horário da manhã, primeira semana não teve ninguém. Na segunda semana começou um. Na segunda semana veio um amigo desse um. E foi. Quando eu vi, eu tinha 10 alunos. De noite foi a mesma coisa. Começou com 2, 3. Hoje tem aula aqui que a gente dá aula para 20, 25 alunos numa aula de turma aqui. Então, foi tudo crescendo, né? Como a frase ela não está ali por acaso, é um passo de cada vez, literalmente. E toda essa parte de organização foi muito necessária para a gente chegar nos números que a gente tem hoje. Você sempre teve um padrão de investir na estrutura, nos equipamentos. Quando você veio para cá, como é que, num volume maior, num espaço maior, como é que você continuou fazendo aqui? Na verdade, eu mantive o mesmo padrão que eu tinha na garagem, né? Os primeiros meses aqui, eu não tive quase que nenhum retorno. Tudo o que eu fui adquirindo, eu fui colocando na academia, né? Porque ela estava pelada, né? Quando eu iniciei aqui. Não tinha nada. E eu tinha que, na minha cabeça, eu tinha que lotar isso aqui. Quanto mais, melhor, né? Até por conta das próprias aulas em turma, para eu ter coisas para fazer com os alunos quando tivesse alunos. Eu estava sempre pensando na frente. Não só naquele momento que eu não tinha nenhum aluno. Eu sabia que um dia a gente ia ter bastante aluno e que eu ia precisar de material para todo mundo. Porque nas aulas personal a gente usa pouco material. Tanto é que, tipo, aqui na academia a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 espaços, mas tranquilamente pode 6 alunos personais, um com cada professor. Numa aula de turma não, numa aula de turma com 25, me toma muito espaço, muito material, muita manopla, né? Por mais que sejam em duplas, muita coisa. Então, primeiro eu escolhi as prioridades. Que material eu preciso comprar primeiro? O que eu preciso fazer primeiro? Então, eu fui primeiro em manopla, que é o que a gente precisa mais ter, que são o padrão, o básico. Aí eu fui pelos baratinhos também, macarrão. O macarrão, você pega um macarrão de piscina, corta, vira 2. Se você cortar de novo, já vira 4. Então, já multipliquei, né? Com um negócio que custa R$10. E é um equipamento barato, dá pra fazer muita coisa. E aí fui comprando coisinhas que não são tão caras, cone, escada de agilidade, dá pra fazer vários exercícios. Fui deixando as coisas mais caras sempre mais para depois. Fui pelos principais e fui também procurando se atentar nos detalhes. Colocando uma pinturinha a mais, tipo a parede lá de trás. A gente demorou um tempão para fazer ela, mas eu sempre tive o plano de fazer uma pintura ali. As janelas lá de trás não eram também de vidro, era aberto. No inverno era muito frio. Eu demorei 1 ano para conseguir fazer, a gente descontou no aluguel e tal, mas foi R$10.000 para fazer as janelas. Então foi tudo planejado, né? Para que eu conseguisse fazer e para que ficasse um ambiente bom também para nós professores, para os alunos, né? Principalmente no inverno e também quando chovia dentro, então era ruim, né? Então aí a gente acabou descontando no aluguel porque era uma melhoria para o prédio, mas foi bom para todo mundo, né? Então os detalhes eram muito importantes, né? Os quadros, né? Por exemplo, aqui tem os quadros das minhas lutas, né? É importante a gente ter, né? Quando a gente tem uma história, às vezes um aluno chega aqui e não conhece a gente, ele vai de cara ali nos quadros e vê, o cara é professor de boxe, ele é técnico de boxe pela Confederação Brasileira, ele já treinou com o Esquiva Falcão, né? Então, você ter essas fotos assim, e um pouco da tua história, é legal para as pessoas saberem já um pouquinho da tua história de você. Então, isso é detalhes, né? Por exemplo, a gente também tem aqui, ó, lá no bebedouro, a gente tem um painel de ímãs que os nossos alunos trazem. Toda vez que eles vão viajar, a gente pede para que eles tragam um ímã e tá lotado lá, ó, de ímãs, porque é uma forma que a gente pede deles se lembrarem da gente, né? Um símbolo, né? Da amizade que a gente tem com os nossos alunos. Então tem do mundo inteiro ali, né? E acho uma coisa bem legal, e foi isso algo que eu criei lá na garagem, no filtro. Eu pedia pro pessoal, quando ia viajar, botasse no filtro.
E aí o filtro ficou pequeno, eu tive que comprar um painel, e o painel tá pequeno, eu vou ter que comprar um maior. Né? Então são detalhezinhos assim que, tipo, o aluno que começou agora, ele vai ver e vai perguntar, por que tem isso? E aí quando ele for viajar, ele vai lembrar da gente, entendeu? Então, você vai criando conexões com os nossos alunos que são muito fortes, nos detalhes, entendeu? E aí assim a gente foi Além indo. da luta, né? E assim a gente foi indo. Então, busquei também pelos equipamentos, né? Falando da parte de luta. Equipamentos bons, né? Muitas vezes eu acabei comprando equipamento ruim. Por não saber, por não conhecer. E aí eu fui conhecendo os fornecedores certos, as pessoas certas, pré-adquirindo os equipamentos de melhor custo-benefício e que fossem confortáveis também. Comecei a perceber, né? Eu agora tô com muitas dores nos meus cotovelos, principalmente quando eu trabalho na manopla. Porque é um uso excessivo, né? Eu uso o dia inteiro para puxar a porrada dos outros no meu braço. E eu comecei a investir também em manoplas boas, confortáveis para mim, não só para o aluno bater. Entendeu? Então eu demorei muito a ter essa percepção. Então, para você que está vindo agora e está começando agora, invista nisso, que você vai evitar lesões no seu futuro. Então, equipamentos importados que são mais caros, porém são diferentes, né? Os equipamentos em couro também, que são muito bons, tem aqui no Brasil, que são fabricados aqui. Então, é interessante a gente conseguir reservar uma porcentagem do nosso faturamento para investir nesses equipamentos. Eu, atualmente, hoje, posso dizer que tenho... Falta um equipamento só para completar o que eu quero, assim, de 100% aqui na academia. E eu vou conseguir ele ainda. É o equipamento mais difícil de todos, porque ele é só importado, é em dólar, vai sair muito caro. Eu quase estive perto dele esse ano, não consegui, mas eu vou conseguir ainda. E quando eu conseguir, pode ter certeza que você vai ficar sabendo. Então, além dessa transição do espaço, você teve que fazer uma transição digital. Como é que foi o marketing quando você começou a atuar no espaço novo? Aqui, quando a gente fez a transição para cá, né? Mesmo sem saber, eu acho que eu fui fazendo de uma forma correta, porque acabou trazendo muitos alunos. Então, no início, basicamente, eu foquei muito no Instagram, só. Contratei, na época, um videomaker para fazer uns vídeos mais profissionais, né, institucionais, e eu gostei muito disso, de fazer esses vídeos diferentes. Parecia que a gente deixou padrão de postar um vídeo todo domingo. E meio que criar uma expectativa, o pessoal ver, né? E como a academia era nova, né? Todo mundo, quando é um negócio novo, todo mundo, tipo, manda pro outro e fala, abriu a academia de boxe, ela é grandona e tal, tem tal coisa, tem não sei o quê. Então, no início, foi muito nisso que a gente utilizou. No início também, eu pensei em trazer algumas influencers aqui da cidade para ajudar na divulgação. A gente teve algumas no início, aí depois acabou não tendo mais, vi que acabou não dando tanto resultado. Foi um teste que você fez Foi e um teste não era o que você esperava. que não foi, na verdade, ajudou na divulgação do nome, da marca. Mas em trazer alunos em si, tipo, eu vim por causa da pessoa tal, não aconteceu. Sim. Mas para a divulgação da marca foi positivo. E aconteceu duas situações que eram sonhos que eu tinha, né? Quando a gente abre um negócio, a gente começa a vislumbrar coisas. E eu tinha dois sonhos de marketing. O primeiro era ter um outdoor. E eu peleei e paguei muito caro pelo meu outdoor, mas eu tive ele. E o primeiro dia, e a gente podia escolher, né, aonde colocar. E eu escolhi deixar aqui na avenida aqui da academia, aqui em cima. E o dia que colocaram, eu passei, acho que 10 vezes lá pra ver o outdoor, sabe? Tipo, minha marca ali, ó. Né, aulas individuais, de duplas, de turno, um outdoor simples, mas era a minha marca ali. Mas pra ti é como se olhasse para um troféu. Exato. E era. E eu fui lá, e no final do dia eu fui lá e tirei foto. E, cara, foi muito legal. E aí ele tinha dois lugares, um aqui e um lá na frente de um restaurante onde eu ia almoçar todos os dias. Então, eu não botei pros outros, eu botei pra mim. Eu queria ver o outdoor, entendeu? Eu não tava pensando... Claro que foi também, né, uma forma de divulgação, porque as pessoas acabavam vendo. Mas era uma coisa que você idealizava. Eu fiz pra mim, de verdade, assim. Eu fiz porque eu queria passar lá e ver a minha marca lá. Tipo, um negócio tipo, que massa, sabe? E a segunda era a rádio. Poucas pessoas ouvem rádio hoje em dia, mas eu
como eu ainda continuei indo fazendo algumas aulas a domicílio, eu acabo indo e escutando rádio. Eu escuto uma rádio específica, que inclusive o pai de um aluno nosso. Ele agora não é mais nosso aluno, mas ele treinava com a gente. Eu falei pra ele, cara, eu vou anunciar na rádio do teu pai um dia. E eu acho que tava fora do meu alcance naquele momento. E aí surgiu uma oportunidade de um programa novo lá da rádio, que eu escutava todo dia. E aí eu perguntei, quanto que é e tal. E aí era um valor que cabia no meu bolso. Eu falei, vou fazer isso aí, vou colocar na rádio. E coloquei. E aí, assim, a primeira vez, que horas que vai passar e tal, certinho, né, a minha propaganda. E aí eu ficava ouvindo e tal, a hora que aparecia, assim, aumentava o rádio, assim, no máximo, assim. Daí passava a propaganda. Dom Melo, como é que é? Dom Melo, centro de treinamento personalizado em lutas, aulas de boxe, Muay Thai. Na época a gente ainda tinha, né? E aulas individuais, de duplas e de turmas. E, tipo, você ouvia a tua marca também. Tipo, eu via e ouvia. Eu consegui manter os dois ainda. Mais uma realização, assim, que tu teve. Foi mais uma legal, assim. E eu achei, aí eu me surpreendi, né? Porque eu achei que a rádio não daria tanto, assim. E as poucas vezes que eu perguntei, quando sou eu que atendo ali, eu pergunto pra pessoa, como é que você conheceu a academia e tal? E ela fala, eu vi na rádio. E daí, tipo, é um dinheiro bem investido, né? A gente acha que as pessoas não ouvem, mas acabam ouvindo, né? Dentre tantas rádios, eu acho que é uma das rádios mais escutadas aqui da cidade. E foi bacana. Então, essas são as nossas formas de marketing, né? Mas não tem. O principal sempre vai ser o boca a boca. É a melhor forma de marketing que existe. E você gosta de fazer vídeos, né, no Instagram e tal. Mas você teve um start assim que você viu, não, esses vídeos aí estão dando certo, acho que eu vou fazer mais. Ou não, você sempre seguiu essa linha, não buscava ter sucesso no vídeo? Então, esse negócio de virar influencer, blogueiro, assim, não tinha, sabe? Foi muito por acaso, na verdade. O que aconteceu? Uma aluna chegou pra mim e falou, Zé, você já viu o TikTok? Eu falei, não. Falei, já ouvi falar, mas né, TikTok. Imaginava dancinha, né? Não, com esse nome, né, eu pensei, não quero me meter com isso aí, né? E tinha um preconceito, realmente, com o TikTok. E ela falou, cara, tá bombando e tal, o pessoal tá fazendo vídeo e tal, e tá bombando. Se eu fosse você, eu fazia. E foi mexendo o saco. Aí até que um dia eu resolvi, criei uma conta e postei um vídeo pulando corda. 100 mil visualizações. Do nada. E assim começou. Assim virei José Lemos Boxe. E aí foi emplacando um vídeo, outro e outro. E quando eu vi, eu tava com 100 mil seguidores no TikTok. Comecei a passar pro Instagram também. Começou a crescer. Teve um vídeo que chegou em 1 milhão. Quando eu vi, tava com 100 mil no Instagram. E galera do Brasil inteiro mandando mensagem. E é algo que, assim, é sem palavras. Você receber depoimentos das pessoas dizendo o quão é importante eu estar lá com elas todos os dias, dando uma dica, ou motivando, ou fazendo dar uma risada. Né? Eu procuro fazer vídeos de todas as formas, porque acho que a internet tem tanta coisa ruim, então eu procuro sempre passar algo legal, que seja positivo, que dê uma dica que realmente ajude, que tire um sorriso do rosto de alguém, ou que motive ela naquele momento que ela está precisando. Né? Inclusive, essa semana eu recebi uma mensagem de um seguidor dizendo que ele tinha passado um momento na vida dele muito complicado, que tinha perdido alguém, e disse que os meus vídeos ajudavam a motivar ele. E legal saber que a energia que você gasta para fazer uma coisa, essa ação, dá energia para outras pessoas, né? Exatamente. Então, por muitas vezes, assim, é muito cansativo, porque eu posto um vídeo por dia. Todo dia você tem que ter uma ideia. Cansa, tira tempo, eu tenho que parar, editar, ter a ideia. Né? Eu chego em casa todos os dias atrasado para o almoço, porque é o momento que eu paro para editar, para postar. E, tipo, eu paro de perder um pouco de tempo que eu podia estar com a minha família para estar postando isso aí. Mas quando eu recebo mensagens como essa, eu vejo que vale a pena. E finalizando, você atribui ao que essas realizações, essas conquistas que você teve até agora?
Bom, primeiro de tudo, eu acho que eu nunca passei por cima de ninguém. Sempre procurei fazer o meu, né, sem falar mal dos outros, sem Passar por cima de ninguém. fazendo o meu trabalho assim com seriedade, do meu jeito, né? Quem convive comigo sabe como é que é meu jeito, brincalhão, que realmente gosta do que faz, que tem brilho nos olhos no que faz, né? Eu amo estar aqui, eu passo minha vida aqui, né? Passo 12, 14 horas por dia aqui e para mim isso aqui não é trabalho. Eu acho que é por isso que dá certo. Claro que, né, eu tenho uma equipe muito boa também, muito forte, né? Tenho 4 excelentes profissionais comigo que dão aula junto comigo, que me ajudam, que É o contexto, né? É o contexto que quando se tem um bom líder. Que se precisar, eles estão ali, sabe? E justamente, isso é algo interessante. Eu não me vejo como chefe aqui. Eu não me vejo como dono, sabe? Eu me vejo como um líder que mostra o caminho e te fala, acho que vamos comprar esse negócio que vai dar certo. Vamos montar essa aula agora, aula Speed, que foi uma aula que a gente lançou agora, que acho que vai dar certo. Você vê lá na frente, né? Você é um visionário. Exatamente. Acho que é um conjunto de várias coisas, não é apontar uma coisa só, a estrutura, é o conhecimento. É tudo junto. E se você fizer as coisas certas, o cara lá de cima, ele recompensa a gente. E tudo que você realmente quiser, né? Tudo que você realmente quer, se você buscar alcançar, você vai alcançar. Não fale, não desista. Todo mundo tem problema, né? Todo mundo dá vontade de desistir uma hora. Todo mundo vai ter aquele momento que vai pensar assim, acho que eu vou parar. Não é um percurso feliz 24 horas por dia, 10 anos da sua vida. Ninguém fica. Não existe, né? Não existe a gente... Você vai ter momentos que você vai pensar, vai parar e vai pensar, eu vou desistir. Mas, cara, se você faz o que você ama, não desista. Às vezes as coisas, elas têm certos momentos na nossa vida que parece que puxa o nosso tapete, mas às vezes é uma puxada de tapete para ali no futuro tudo melhorar, né? Para você aprender, ter uma lição. Para você ter uma lição, aprender e você olha para trás e vê, foi por isso que aquilo aconteceu. É para eu chegar aqui hoje, né? Eu procuro sempre pensar assim. E eu acho que é uma das coisas que me fazem estar aqui hoje é pensar dessa forma, sempre ser otimista, pensar que as coisas vão dar certo, por mais, sou uma prova viva. Eu comecei uma pandemia, eu vim para cá no meio da pandemia, eu tive que fechar a academia 3 meses depois que eu abri, né, aqui na nossa cidade, o prefeito decretou que ia ter que fechar, e tive que fechar e fui na casa das pessoas e falei, eu não vou parar de trabalhar, se você quiser treinar, eu vou na tua casa. Eu não dei desculpa. Podia ter ficado, vou ficar em casa descansando e tal. Não, eu fui, né, eu e o João, nós dois estávamos na época, a gente foi na casa das pessoas, a gente deu um jeito, né, e do jeito que foi acontecendo e é por isso que a gente está aqui. Na estrutura que a gente tem, né, uma das melhores aí do nosso estado, quiçá do Brasil, né, o Esquiva Falcão teve aqui na nossa academia, ficou de cara com a nossa estrutura, né, um atleta de renome nacional aí que lutou cinturão mundial, lutou Olimpíadas. Então, para um atleta que treina nos Estados Unidos, chegar na nossa, uma cidade que não tem nenhuma grande história com a luta, né, não saiu um grande campeão do mundo aqui, não tem várias academias de luta, tem uma outra academia de luta. E a gente conseguir se destacar dessa forma é algo que merece uma atenção, eu acho, né? Que é porque realmente é diferenciado, né? Senão não estaríamos do jeito que estamos. Né? Mas erguer essa bandeira num país que não tem a cultura do boxe, como tem nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Lá é um show, é um festival, não sei. Mas o nosso país não tem esse olhar pro esporte com a mesma magnitude que tem nos Estados Unidos, por exemplo. Né? E aí tá um ponto importante. Por quê? As pessoas veem
as lutas de forma geral e o boxe como uma luta em si. Você pensa em boxe, você pensa em dois caras em cima do ringue, lutando. Mas o que a gente faz aqui é diferente. A gente não trabalha com atleta. A gente trabalha com pessoas normais. Pessoas que querem ter saúde, condicionamento físico, se desestressar. E isso, elas conseguem um saco de pancada. Conseguem batendo na manopla. Então, a gente consegue melhorar a vida das pessoas e, quem sabe, dia a dia, né, das pessoas através dos nossos treinos. Então, aulas comerciais, né, que é o que a gente costuma falar no meio, né, que é esse tipo de aula que a gente faz. Pessoas normais que treinam uma luta, porém nunca vão lutar. Elas já têm as lutas delas, na vida delas. Aqui elas vêm para deixar, para desestressar, para extravasar. E essa é uma excelente forma de negócio para quem pretende dar aulas de luta. Enxergar não só o atleta, que existe e é importante, mas olhar as aulas comerciais e fazerem da aula comercial, o seu ganha-pão. Eu acho que isso é o caminho para quem quer viver da luta. Tá, e por que você está contando toda essa história pra gente? Então, eu quis contar tudo isso para que outros profissionais que já dão aula ou pretendem dar um dia, né, que possam se espelhar na minha história, né, que eu imagino que seja a história de quase todos, né? Começam como praticante, aí lá onde eles treinam, eles começam a dar aula e aí começam a ver isso como uma profissão. E aí depois não sabem o que fazer, porque ninguém conta pra gente. Eu aprendi sozinho, né? Com a vida, né? Observando, mas ninguém chegou pra mim e falou: ó, Zé, você vai fazer assim, assim, assim. Não. Eu tô dando a oportunidade de contar tudo que eu fiz, passo a passo, até chegar onde eu tô aqui agora. Tá? E o nome disso é Os Segredos da Dom Melo, né? Que é a nossa academia. Então eu vou falar passo a passo toda essa história que eu contei para vocês de uma forma detalhada, falando nos mínimos detalhes do nosso sistema, da nossa gestão, dos nossos alunos, do tratamento com os alunos, do atendimento, de como você conversar com uma pessoa pelo WhatsApp, pelo Instagram, quando vale a pena você fazer um outdoor, quando não vale. Tudo que você precisa saber para o negócio ter saúde, para o sonho funcionar. Exatamente, perfeito. Tudo que você precisa saber para conseguir realmente viver da luta, conseguir ter uma estrutura bacana, uma estrutura legal, que você consiga realizar os seus sonhos através da luta, seus sonhos tanto profissionais, de ter um espaço bacana, quanto seus sonhos pessoais, de comprar o que você quiser, de viajar para onde você quiser, com a sua família, com seus filhos. Então, o que eu estou oportunizando aqui agora é tudo que eu passei nesses últimos 11 anos em um curso de algumas horas que pode mudar aí a sua vida profissional, fazendo você talvez não cometer tantos erros para chegar aí no objetivo final, que é ter sucesso.